Vamos ver agora. Estamos esperando aqui a Erna entrar. Olá, Tudo bem? Boa noite. consegui entrar. Vamos só fazer aqui os primeiros testes, né? Esperar o Tudo pessoal bem? entrar. Enquanto isso, eu vou fazer aqui de novo o anúncio para quem está chegando agora. Hoje nós estamos fazendo mais uma live temática. Hoje é dia 22 de maio, é o dia do abraço, né? Eu acho que é importantíssimo fazermos uma live como essa num dia como esse também, que é um dia alusivo a um gesto tão importante, tão necessário nesses tempos de pandemia. Um abraço que pode ter vários sentidos e falaremos sobre isso também. E nessa live do rolê, nós vamos falar sobre a importância do falar. Falar enquanto a melhor solução para cuidarmos uns dos outros em tempos de pandemia. Né? E eu gostaria, antes de passar a fala para a nossa convidada, de apresentar para vocês aqui um texto que há muito tempo eu tive contato, é do Calderón de la Barca, e eu acho que tem tudo a ver para a gente engatilhar aqui a nossa conversa. O que é a vida? Um frenesi. O que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. Gonzaguinha disse uma vez que nós é que fazemos a vida e que ela deveria ser bem melhor e será. Mas nada impede que a gente repita que ela é bonita. A vida. São muitas as formas de olharmos para a vida. Para a sua vida e para a vida do outro. Mas será que de fato as nossas existências devem ser vistas de forma isolada? Onde eu acabo e onde é que começa o outro? Em frente ao espelho da vida, quem está sendo refletido? O outro? Mas se aquele outro for eu? Uma coisa todos nós sabemos, ou ao menos deveríamos saber. A vida é um direito garantido por lei. É o mais importante e mais discutido dentre os direitos abarcados pelo Código Civil Brasileiro e pela Constituição Federal. Para além do valor legal, a vida possui valores que nunca poderão ser mensurados por números, porque cada vida possui uma riqueza particular. Cada corpo habita uma vida, para toda vida, uma morada. Mas como cada um está cuidando dessa vida que mora dentro dessa casa que é você. A pandemia mostrou que o eu e o outro estamos conectados. E como precisamos mais uma vez pensar nessas conexões entre todas as coisas e seres que dividem a existência neste planeta. Para compartilharmos pensamentos e reflexões acerca dessas e de outras questões que envolvem o eu e o outro, é que hoje eu vou dividir essa live com a Erna Barros. E eu poderia apresentá-la de várias formas, porque somos múltiplos, afinal. Mas esse talvez seja apenas o meu olhar. Falar dela seria apenas a minha forma de vê-la. Hoje eu quero ressaltar uma das suas várias atividades. Ela é integrante do CVV, que é composto por várias pessoas, né? O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Mas sobre essas potencialidades do eu, de Erna, vou deixar que ela mesma fale. Boa noite, Erna. E antes de que você nos responda, eu quero fazer uma pergunta que é muito importante. Como vai você? Ótima pergunta, né? Para a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa noite, Everton. Boa noite àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu estou bem, né? Estou lidando, né? Tentando lidar da melhor maneira possível, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, isolamento, a pandemia, a quarentena. Estou bem, estou tentando buscar a minha tranquilidade, o meu equilíbrio e, na medida do possível, oferecer, né, um pouco desse equilíbrio, dessa tranquilidade para aqueles que não estão lidando tão bem com a pandemia, né? Achei lindo o texto que você escolheu, né? É sempre bom a gente começar qualquer bate-papo com arte, né? Com
aquilo que nos toca no coração, né? E sai um pouco da esfera da razão e entra um pouco na esfera das emoções, né? Porque nada mais somos do que emoções. Eu acho que eu vou tentar responder assim seus questionamentos iniciais, né? Quando a gente fala em indivíduos, a gente está falando de vários papéis que a gente pode desenvolver na sociedade, né? Podemos ser mães, filhas, profissionais, então professora, fotógrafa, voluntária do CVV. Eu posso ser várias coisas. Hoje eu sou uma voluntária do CVV que se coloca à disposição agora para falar um pouco dessa experiência, conversar um pouco, né, com aqueles que estão nos ouvindo, de como nós podemos, da melhor maneira possível, passar por essa situação a partir daquilo que a gente chama de filosofia do CVV, né? O CVV, mais do que um centro de valorização da vida, ele é uma filosofia de vida, sabe, Everton? Eu costumo dizer que a minha vida ela é dividida em antes do CVV e depois do CVV, porque a quantidade de conhecimentos que a gente adquire, né, depois que a gente se torna voluntário, primeiro serve para nós mesmos, né, uma mudança muito individual da nossa forma de enxergar o outro. E depois a gente expande isso para a sociedade, para a família, para os amigos. Então, é realmente um divisor de águas. E eu espero que a gente possa falar um pouquinho dessa filosofia do CVV hoje e, quem sabe, tocar as pessoas, né, para que elas possam também adquirir essa filosofia nos seus cotidianos. Então vamos fazer isso agora, porque é um serviço tão necessário e que poucas pessoas ainda conhecem. Às vezes as pessoas só chegam a conhecer esse serviço quando realmente precisam dele, né? Mas é importante que a gente tenha o contato do CVV e saiba como ele funciona antes mesmo da gente precisar, e que a gente possa multiplicar essa informação para outras pessoas, porque é um serviço que eu queria que você dissesse quem é que está lá, quem que faz parte do CVV, né? Quando você liga para lá, quem é que atende? Quem está do outro lado da linha? Então, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele tem um trabalho muito preciso no sentido da preservação da vida e da prevenção do suicídio. Então, as pessoas que se colocam à disposição para serem voluntárias do CVV, elas vão oferecer o que a gente chama de apoio emocional, né? Que se dá através de vários canais. O principal deles é o número 188, que é um número que funciona no país inteiro, né, no Brasil inteiro. É um número gratuito, as pessoas podem ligar 24 horas por dia, né, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pode ligar para esse número e do outro lado da linha vai encontrar um voluntário ou voluntária que vai se colocar à disposição para conversar com você, ouvir o seu desabafo, ouvir aquilo que você tem a dizer. Se você estiver com algum problema e não tiver nem vontade, nem confiança, nem disponibilidade de conversar com alguém próximo, alguém amigo, você pode encontrar nos voluntários do CVV aquele amigo, né, que você está precisando naquele momento. Então, ao ligar para o CVV, a pessoa vai conversar, né? E essa conversa, ela é tão benéfica, né? Por isso que o nosso lema é falar é a melhor solução. Primeiro porque a gente precisa realmente verbalizar aquilo que a gente está sentindo, né? Uma das ideias do CVV é exatamente essa, né? Falar é a melhor solução, porque quando a gente fala, a gente se ouve também. E quando a gente se ouve, a gente começa a se perceber, a se encontrar, a entender o que é melhor, o que é pior para mim, porque eu estou realmente clareando as minhas emoções. Então, o CVV é essa organização não governamental, né? Uma ONG que funciona há mais de 50 anos no Brasil. Tem vários postos, né, de atendimento no país inteiro. Então, se você ligar para o CVV agora, você vai falar com um voluntário que vai estar completamente capacitado para conversar com você, sem te julgar, sem dizer que aquilo que você está sentindo é besteira, é frescura, vai te ouvir com todo respeito, com toda atenção, e nessa conversa é que a gente busca oferecer o apoio emocional que as pessoas estão precisando, né? Principalmente agora, os tempos que nós estamos vivendo, que são tempos bem atípicos, né? É isso que eu ia perguntar. Você me falou que o CVV ele já tem um tempo de existência, ou seja, ele acompanhou a sociedade durante várias fases, né? Várias décadas. E hoje, né, a gente está dentro de um contexto que foi inusitado para todo mundo, pegou todo mundo muito
de surpresa, a sociedade não estava preparada, está tentando buscar uma forma de lidar com essa pandemia e com o isolamento que está sendo impulsionado por ela. Como é que o CVV está vendo hoje essa procura? Algo muda das procuras anteriores? Algo só ficou mais amplificado? O que, a partir da experiência que vocês estão tendo, o que é que esse público que está ligando hoje está vivendo? A pandemia criou uma nova demanda para o serviço ou não? Olha, primeiro que a gente teve que, como toda a sociedade, né, nós também, enquanto CVV, enquanto instituição, a gente precisou se readequar, né? Se readequar a toda essa situação. O nosso número de voluntários ele diminuiu, né, para que a gente pudesse atender as medidas sanitárias, né, de quarentena. Então, voluntários em grupo de risco, né, precisaram ser dispensados temporariamente. Então, internamente, a gente já teve que fazer várias adequações. Com relação aos atendimentos, e aí eu vou tentar falar mais da minha experiência, né, dos meus atendimentos, que a gente não tem ainda condições de fazer um apanhado, né, no Brasil inteiro, mas a gente percebe que realmente o tema da pandemia, ele tem sido uma das principais temáticas dos nossos atendimentos. Né? Digamos assim, eu vou dar um número bem por alto, né? Mas que não é um dado estatístico, mas é mais um feeling, né? Do que a gente sente nas ligações. Digamos que de 10 ligações que a gente recebe, 8 falam da pandemia, né? 8 são assuntos relacionados à pandemia, que podem ser o medo que as pessoas estão tendo, né? Medo de morrer, medo de sair de casa, medo de trabalhar, pessoas ansiosas, né, que não estão conseguindo lidar, né, com esse isolamento, né, que estão em casa com tédio, pessoas que estão realmente pensando na própria sobrevivência com relação a questões financeiras, né, que também é um ponto importante, né, que afeta as nossas emoções, né, muitos comerciantes ou muitas pessoas que estão necessitando de auxílios emergenciais e não estão conseguindo. Então, assim, a pandemia ela pega e toca as pessoas de maneiras diferentes, em diferentes aspectos. E tudo isso conflui exatamente para essa sensação de que a gente está sozinho, né? Eu acho que a solidão, de alguma forma, tem sido aquilo que motiva mais as pessoas a ligarem para o CVV. Porque a partir do momento que eu ligo para o CVV para conversar com alguém, é porque eu estou confiando naquele serviço, mas ao mesmo tempo, isso mostra que eu não tenho mais ninguém para ligar, ou não tenho quem me ouça, né? Não tenho aquela pessoa que eu confie, que eu possa ligar, né? Aquele amigo, dizer, poxa, olha, hoje eu tô mal, né? Vamos conversar um pouquinho? Então, se eu não tenho essa pessoa, eu tenho o CVV. Então, é para essas pessoas que o CVV existe. Né? Aquelas pessoas que às vezes estão passando por uma dor, né, tão grande, né, um desespero, uma angústia, uma solidão, uma ansiedade tão grande que elas não conseguem nem compartilhar isso com os amigos, né, com os familiares, porque aquela dor é tão dela, né, que ela não quer dividir com ninguém. Então, pela eficiência, digamos assim, do CVV, né, por esse know-how, né, de 50 anos oferecendo atendimento emocional, as pessoas têm essa confiança no CVV. Primeiro porque... Desculpa. Não, pode terminar. Primeiro porque é um atendimento sigiloso, né? Tudo que você diz naquela ligação fica entre você e o voluntário. A ligação não é gravada, não tem mais ninguém ouvindo, é só você e o voluntário. Nós temos como uma das nossas premissas o sigilo, né, da ligação, então a gente não comenta, né, detalhes da ligação. Então, essa confiança ela é estabelecida, esse vínculo, né? Então, é sempre importante a gente reforçar ao longo da nossa conversa inteira, né? Se você está precisando conversar, se você não está lidando bem com essa pandemia, converse com alguém, converse com um amigo, com um colega, converse com algum familiar. E se você não tem essa pessoa para conversar, você tem o CVV. Ligue 188, desabafe, que com certeza você vai se sentir um pouco melhor depois da ligação do que quando você ligou. E o serviço do CVV é um serviço qualificado, as pessoas passam por uma formação, tem cursos, né, que são voltados especificamente para trabalhar a escuta, né, para saber acolher essas pessoas. Mas eu acho que é importante frisar, né, que cada um de nós pode ser um bom ouvinte. Né? Nós podemos fazer exercícios para escutar esse outro.
não é isso? Que nós Sim, podemos também fazer, de certa forma, esse papel, mesmo não estando no CVV, mas um papel similar que vai ter também uma grande importância a partir das nossas casas, né? Do sim, telefone, de uma ligação. exato. O CVV ele existe exatamente porque a sociedade ela não aprendeu a cuidar, né, uns dos outros, né? Porque num mundo onde as pessoas se colocassem à disposição para ouvir o outro com cuidado, sem julgamento, né, o CVV não tinha razão de existir, né? Então, um dos nossos objetivos, né, bem utópicos a longo prazo, é que o CVV um dia ele deixe de existir, né? Um dia onde a sociedade ela tenha condições de amparar e de acolher, né, uns aos outros. Então, mesmo sem ser voluntário do CVV, você pode ajudar oferecendo o seu ouvido amigo, né, para as pessoas, né? E aí talvez a principal questão seja exatamente essa, né? Como ouvir, né? A gente geralmente aprende muito, né, em cursos de oratória, né, como falar bem em público, né, como se colocar, né, como colocar suas ideias de maneira, né, clara e objetiva, mas a gente nunca fez um curso de escutatória, né? Como ouvir o outro, né? A Isso é oratória é muito sempre mais divulgada do isso. que a escutatória, né? Isso, ela é muito mais valorizada, né? As pessoas que sabem falar em público, né? Que se colocam muito bem, isso é muito valorizado, né? Mas e aquele que sabe ouvir, né? Que fica ali, digamos, mais no bastidor, né? Nos bastidores. Essa pessoa, ela também tem um mérito, talvez bem maior, no sentido de se colocar à disposição para ouvir sem o julgamento, né? Porque na conversa, a gente geralmente tem a tendência a querer resolver o problema do outro, né? Quando alguém vem desabafar com a gente, conversar, coloca uma situação que está passando, uma dificuldade, a gente instantaneamente, automaticamente, parece que já vem a solução para solucionar o problema do outro, né? No nosso orgulho, talvez, né? Com o nosso ego, a gente vai dar o conselho, né? Olha, eu acho que você deveria fazer tal coisa. E isso é tão delicado isso, né? Porque a nossa experiência, ela não necessariamente vai servir como solução válida para a experiência do outro. A minha experiência é só minha. O que funcionou comigo não necessariamente funciona com o outro. Então a gente tem que se despir muitas vezes nessa conversa, né? Nessa relação de ajuda com o outro, desse julgamento, né? Porque o desabafo do outro não necessariamente é uma carta branca para o nosso julgamento, né? Não é porque o outro veio conversar comigo que, peraí, então ele está me dando carta branca para julgar e direcionar a vida dele, dar os conselhos que eu acho mais necessários. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? O que seria uma conversa que auxilie o outro, né? São coisas simples e básicas, né? Conversar sem julgar, né? Conversar com atenção, assim como a gente está fazendo aqui, né? Um prestando atenção no que o outro está dizendo, né? Muitas vezes alguém vem conversar com a gente está aqui, bota o fone, começa a conversar e fica ali no Instagram, né? Curtindo as fotos, não está nem ouvindo o que a pessoa está dizendo, né? Então, ouvir com atenção, ouvir sem julgamento, acolher, né, o que o outro está trazendo, né? E não ficar voltando, né? Sempre a conversa para o que é meu, né? Aí a pessoa chega, eu estou passando por um problema, eu tô tão mal aqui nesse isolamento, aí você, eu tô pior, né? Olha só o que aconteceu comigo, aí já volta para você, né? Em vez de oferecer um pouco de atenção para o que o outro está dizendo. Então, assim, não precisa ser voluntário do CVV, Everton, para poder ajudar as pessoas, né? Mais do que nunca, essa pandemia está mostrando que as conexões entre as pessoas, elas são tão importantes, né? A gente precisa tanto, né? Hoje você falou o dia do abraço, né? O quanto que está fazendo falta um abraço, né, hoje em dia, né? E talvez eu diria que o abraço físico ele é muito gostoso, né? Mas a gente não necessariamente a gente precisa apenas dar o abraço físico, né? A gente pode dar um abraço sem ser físico, né? A gente pode mandar uma mensagem para um colega nosso que de repente está mais, né, recluso, não apareceu tanto nas redes sociais, ou não falou mais nada, né? Eu posso dar um abraço nele mandando uma mensagem, como é que você tá? Você tá bem? Eu posso ligar, né? A gente esquece, né, que o telefone serve para ligar também. A gente pode ligar, conversar. Então, há diversas formas de se abraçar nos tempos que nós estamos vivendo. E tem essa possibilidade dessa interação que a imagem, né, que estamos fazendo agora, assim, nada substitui o encontro, o olho no olho,
mas a gente pode fazer uma videochamada para sentir um pouco desse olhar do outro, né? Do que é que a voz comunica. Porque Uhum. às vezes a gente ficar apenas com a voz não tem uma dimensão do que o olhar pode Sim, transmitir. E eu queria sim. comentar duas coisas para a gente continuar falando sobre o serviço do CVV. Uma é sobre a questão do julgamento, né? Você fala essa importância de não julgar, né? Eu sei que é muito difícil a gente pensar em não julgar quando nossa própria estrutura, né, cerebral, né, o nosso córtex frontal, ele já impulsiona isso. A primeira coisa que a gente faz é julgar. Só que essa mesma região do cérebro que trabalha o julgamento é a que trabalha também a afetividade. Então, é possível a gente tentar ao máximo desenvolver esse potencial que nós temos enquanto seres humanos, de direcionar o nosso julgamento para um lugar que não seja nocivo e trazer e dar visibilidade a uma afetividade, né? Uma capacidade de criar algo que a gente vai aprofundar um pouco mais à frente, que é uma relação Sim. de troca, de empatia, né? É um gesto Uhum. que os surdos fazem, que eu acho lindo, assim, sabe? A empatia é o Empatia, né? sinal, Vai e volta, não, né? o sinal da empatia em Libras. E uma outra coisa que também me passou quando estava falando é assim, as pessoas elas não foram trabalhadas para a escuta. Só que na Uhum. verdade isso é muito contraditório porque nós somos seres humanos, seres sociais, nós precisamos do outro e todo o nosso desenvolvimento ele é pautado pela presença do outro. E aí eu queria que é até uma questão que eu trago para você. Em que momento a gente Uhum. vem ouvindo o outro nessa formação? Em que momento é que a gente deixa de ouvir esse outro? Porque esse outro ele é muito importante. Mas em que Sim. momento é que a gente parece que a gente abandona esse outro e volta para uma construção de um eu que não é tão colaborativa, né? Que ela acaba entrando no estado de egoísmo muitas vezes. O que é que você Sim. acha? O que é que você pensa sobre isso? Então, você falou aí do egoísmo, né? Talvez seja a palavra que resuma, né? Porque quando a gente se volta, né, para nós mesmos durante uma conversa onde seria interessante uma relação de ajuda para o outro, eu já estou quebrando qualquer vínculo e qualquer vínculo de confiança que aquela pessoa tenha comigo, né? Porque se eu te busco, né? Vamos dar esse exemplo. Se eu te busco para conversar, é porque de alguma maneira eu tenho um vínculo afetivo com você e um vínculo principalmente de confiança contigo, para que eu desabafe os meus anseios, as minhas emoções, as minhas frustrações, os meus medos, né? Eu tenho um vínculo de confiança mínimo contigo para que eu converse. E aí, quando eu chego para conversar contigo e você se volta, né, no seu eu e esquece, né, daquilo que eu estou trazendo, ali a relação de ajuda ela já acabou e o vínculo de confiança ele vai ser estremecido. É exatamente aquele exemplo, né, de você ir falar de um problema e a pessoa te trazer um problema maior ainda, né? Tipo, eu tô mal aqui com o meu relacionamento, eu e a minha esposa, eu e meu marido, a gente não tá se dando bem. Aí você, e o meu casamento então, você nem imagina, tá terrível. Aí você volta para você, né? E você não escuta o que o outro tem a dizer, né? Nesse momento, o vínculo de confiança ele se estremece, ele pode quebrar e a pessoa nunca mais confiar nessa troca, né? Então, quando é que eu deixo de enxergar o outro? Quando eu começo a voltar toda a conversa para mim. É uma das possibilidades. Uma segunda possibilidade é quando realmente eu começo a querer resolver o problema do outro a todo custo, né? A partir da minha experiência. Né? Claro que a gente faz isso não necessariamente de uma maneira consciente e nociva, né? A gente de fato quer ajudar o outro, né? Mas, de novo, eu repito, aquilo que está funcionando para mim não necessariamente funciona para o outro. Então, a gente está com essa tendência a querer dar soluções e dicas, né, de como sobreviver na pandemia, né? Então, assim, faz meditação, vai assistir filme, né? Faz isso, faz aquilo. A gente tem que ter a percepção de que aquilo está funcionando para mim, não necessariamente funciona para o outro.
né? Então, mais do que dizer faz isso, faz aquilo, né? Vê um filme, escreve um livro, sei lá, né? A gente começa a direcionar, é muito mais positivo que a gente tente buscar o que o outro está nos trazendo. Então, como por exemplo, olha, o que te faz bem? O que te faz bem? O que te faria feliz nesse momento? Pode ser uma coisa que você nem imaginou, né? Porque parte do outro. Então, a gente se aproxima quando a gente dá voz. E a gente dá voz quando a gente oferece os nossos ouvidos, né? Quando a gente se coloca à disposição para ouvir, a gente dá voz ao outro, né? Eu não preciso ter voz se eu percebo que é o outro que precisa desabafar. Se eu estou bem, se eu estou em equilíbrio, se eu estou tranquila, então deixa o outro falar, né? Deixa ele desabafar, ouve com atenção, ouve com cuidado, ouve sem julgamento, acolhe, né? Abraça, né? Virtualmente o outro, que ele vai se sentir acolhido e naquela troca, né? Como é o sinal? Naquela troca empática, ele com certeza vai se sentir bem melhor, porque ele viu naquele vínculo alguém que se importa, né? Não tem nada pior, com pandemia ou sem pandemia, não tem nada pior do que a gente se sentir sozinho, né? Todos nós, em algum momento da vida, a gente já se sentiu sozinho, mas você imagina isso perdurar por dias, por semanas, por meses, né? Você se sentir só, você sentir que ninguém se importa, né? Então, isso pode evoluir, né, para uma depressão, para uma tentativa de suicídio, para coisas que o CVV e que todos nós, né, deveríamos tentar modificar na medida do possível, né? Então, são reflexões que a gente tem que fazer para além do CVV, né? Nós, enquanto indivíduos no mundo, né? Como é que a gente está se cuidando e cuidando do nosso colega, do nosso familiar, né? Aquele colega de trabalho que eu via todos os dias, né? Hoje eu não estou vendo mais. Será que ele está bem? Né? Eu encontrava com ele todos os dias no escritório, ou no meu local de trabalho, e está com 2 semanas que eu não vejo. Será que ele está bem? O que custa eu mandar uma mensagem, ligar, como é que você está? Né? Esse tipo de empatia, né, de ação, que vai nos mover para que a gente possa passar dessa situação juntos e com o mínimo de danos, né, possíveis, né, porque a situação é sim difícil, é muito atípico, né, a gente nunca vivenciou isso, né, talvez nem os mais velhos, né, tenham vivenciado isso, né, na história. São tempos difíceis, mas é realmente aquela ideia, né, juntos, né, com um sentimento de empatia e de cuidado, a gente consegue minimizar esses danos. Eu queria só dar uma brecha, né, para dar boa noite a quem está com a gente aí. Célia Tavares, que mandou que Oi, quer Célia. ouvir sua voz. Ela disse acalma. E você que está nos acompanhando, pode convidar outras pessoas, mandar aí, aproveitar que a gente está em tempo real, você pode mandar um direct aí para as pessoas, Isso. convidando, porque ainda dá tempo. E também, se você quiser compartilhar conosco como é que você está, né, nesse tempo de pandemia, quiser deixar aí o seu comentário, né, ou trazer alguma questão para a Erna, que a gente possa conversar aqui sobre esse tema, fique à vontade, por favor. Fale, contribua, tá? Souzaninho, boa noite. Erna, você trouxe uma questão, e eu andei fazendo umas pesquisas hoje, e sobre essa importância de você saber o que é que o que é importante para o outro, né? Uhum. E, e a gente falou sobre essa formação desse eu, né? E o eu sou forjado a partir de toda a minha experiência. A minha experiência que não nasceu sozinha, ela nasce dentro da sociedade, ela nasce em contato com pessoas da minha família, da escola, depois a gente vai para o trabalho, ou seja. E a gente precisa, muitas vezes, se adequar a todo esse contexto. E aí, aquele eu que nasceu lá, não necessariamente é o eu que pode se sentir pleno quando chega na sua vida adulta, porque no meio do caminho ele teve que fazer outras escolhas que não necessariamente seriam as escolhas que ele faria se tivesse a oportunidade mesmo de ter uma vida mais ouvindo as suas necessidades, as suas questões mais subjetivas. Eu andei pesquisando e vi um artigo muito interessante que fala sobre o verdadeiro self e o self falso self. Ou seja, o verdadeiro eu e o falso eu, como eles se formam. Né? Esse verdadeiro eu seria esse que eu falei, que teria a possibilidade de se desenvolver com estímulos, né? Naturalmente, a partir daquilo que se mostra espontaneamente. E esse outro é um eu que acaba
ficando com muita coisa reprimida, puxando um pouco para a psicologia, coisa fica muito acumulada, guardada, recalcada, e que muitas vezes não consegue dar vazão. E isso vai trazendo algumas frustrações, infelicidades, a sensação de que vida é essa? O que é que eu estou vivendo? Será que faz sentido? Por que é que eu estou fazendo tudo isso? Você acha que tudo isso, né, todas essas questões que atravessam o sujeito, né, na sua formação, e principalmente as escolhas que a gente deixa de fazer por afinidade, porque a gente gostaria de viver determinadas coisas, mas tem toda uma ordem, uma estrutura que não deixa. Você acha que isso tem afetado diretamente a emoção das pessoas? Você acha que isso é um dos fatores que talvez impulsione muito a depressão e esse pensamento, né, que pode levar ao suicídio? É, sim, com certeza, né? Quando a gente se forja em diversos eus, né? A gente se perde, né? A depressão e já falando do suicídio, né? Já que você tocou no assunto, né? A gente tenta prevenir o suicídio e a gente entende que ele é, como a gente fala, né? Multifatorial, né? Ninguém se suicida por uma ocasião, por um motivo específico, né? É uma sucessão de vários acontecimentos que vão se somando na vida da pessoa, acontecimentos com os quais ela não consegue lidar e ela vai juntando, vai juntando, vai juntando, até o momento que ela transborda, né? A gente sempre dá esse exemplo do copo, né? Para ficar bem simples para a pessoa entender. O copo, imagina um copo e todo dia alguém derruba uma gota de água ali dentro daquele copo, né? Vai chegar um momento que aquele copo vai encher, vai chegar um momento que ele vai estar ali quase transbordando, e aí eu pergunto, né, o que que precisa para que aquele copo transborde a água, né? Só vai precisar de mais uma gota e ele transborda. Então não foi nada muito grande, né? Mas foi uma sucessão de pequenos acontecimentos e vai chegar mais um acontecimento pequeno e vai fazer com que a pessoa transborde, né? Que seria essa analogia com o suicídio. Então, assim, por que que é importante a gente falar sobre os nossos sentimentos, os nossos problemas, aquilo que a gente está vivenciando? Porque quando a gente fala, né, a gente coloca para fora e a gente esvazia esse copo, porque ele vai encher todos os dias, né? Essas gotinhas de água são as nossas emoções, né? As nossas frustrações, os nossos anseios, as nossas decepções, os nossos medos de ficar sozinho em casa, né? Nossa falta de capacidade de lidarmos com nós mesmos, né? Com os nossos diversos eus, né? Como você falou. Então, a gente às vezes não está preparado para lidar com a gente mesmo no isolamento, né? A minha companhia não me basta, eu não estou conseguindo lidar comigo. Então, é necessário que a gente reflita sobre isso, né? Então, esse copo, quando ele vai enchendo, uma hora ele transborda. O que que faz o CVV? O que que nós podemos fazer enquanto indivíduos, né? A gente pode auxiliar as pessoas a esvaziar esse copo. Como? Dando a possibilidade delas desabafarem, delas falarem. Porque quando a gente fala, né, a gente vai se ouvindo, a gente vai clareando as nossas emoções, a gente vai entendendo, né, o que que nos traz medo, o que que está nos decepcionando, né? O porquê que eu não estou lidando bem com essa pandemia, com esse isolamento. E quando a gente identifica, fica mais fácil a gente confrontar e a gente se adequar àquilo, né? Do que a gente realmente não saber, né? Acho que não tem coisa pior do que você perguntar como é que você está? E você, poxa, não sei. Não sei. Sabe? Você está naquele vazio, você não consegue perceber o que você está sentindo. Então, à medida que eu falo, né, eu transformo em palavras, eu verbalizo aquilo que está lá dentro de mim, aquilo vai ficando mais claro. E isso ajuda, né? Independente dos eus que eu trago, né? Quando a gente está em isolamento, e a gente está falando de uma parcela da sociedade bem específica, né? Porque tem aqueles que continuam, né, vivenciando seus cotidianos, suas rotinas normalmente, né? Pessoal de serviços essenciais, mas que também não deixam de ter os seus anseios, né, as suas decepções, né, os seus medos, né? Não é porque a pessoa está saindo para trabalhar que ela não está com medo também, né? Então, tem o medo de quem está só, tem o medo de quem está saindo para trabalhar. Então, assim, tudo isso acaba nos colocando numa situação realmente atípica, né? De necessidade de adequação. Né? A gente precisa se adequar a essa nova realidade e é uma oportunidade de a gente exercitar esse cuidado com o outro, né? Primeiro o cuidado com nós mesmos, depois o cuidado com o outro, né? Aquela velha historinha do avião caindo, né? Primeiro eu boto a máscara de oxigênio em mim, primeiro eu tenho que estar bem, depois eu coloco a máscara no outro, porque eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem primeiro, né? Então,
É aquela ideia, né, Everton? O outro primeiro sou eu, né? O outro pode ser eu, né? Eu primeiro tenho que estar bem. Então a gente precisa pensar nisso para que os nossos diversos eus eles estejam todos bem na medida do possível. E hoje, o eu e o outro, eu acredito que a pandemia e toda essa situação de cuidados, né, mútuos tem deixado mais evidente o quanto o meu eu e as minhas escolhas, elas afetam diretamente, falando da saúde física, Sim, né, e colocam a vida do outro em risco, né? Quando a gente pensa que o não usar a máscara, né, ou você se colocar diante daquelas situações que não são recomendadas hoje, você está sendo negligente não somente com a sua vida, você está sendo negligente com a vida de uma outra pessoa que pode não ter as mesmas consequências que você. Às vezes a gente fala assim, onde é que está a ideia de valorização da vida? Hoje essa ideia de valorização da vida não pode mais passar por esses egoísmos, né? De entender que não, mas eu não estou sentindo nada, a minha saúde está bem. Hoje não é assim, porque esse cuidado hoje ele é tão urgente que a gente só vai saber, na verdade não tem nem como saber, porque é invisível, o perigo é invisível. Então você não sabe, eu fiz até um texto falando sobre isso, você não sabe quantas pessoas, e eu vou ser um pouco radical, porque o texto tem a tendência de ser mais reflexivo no sentido de mexer na sim. ferida, mas você não sabe quantas vidas você afeta quando você sai de casa. Você não sabe quantas pessoas você pode estar matando. Ou seja, então eu não estou valorizando a minha vida, a minha integridade, quando eu me coloco em risco, mas acima de tudo eu não estou valorizando e respeitando a existência de uma outra pessoa que pode ser afetada por aquilo. Né? Uhum. Hoje a gente tem buscado muitas analogias para mostrar o valor da vida, porque são vários números. A gente liga a televisão e a gente vê números, vê mortes. E a gente fica buscando analogias que sensibilizem as pessoas. E aí, eu acho que uma das que eu vi que a alusão aos aviões caindo por dia, eu acho que a gente sempre teve muito trauma e a gente sempre se chocou muito quando os aviões caíam. E essa analogia de que Catástrofes, né? isso, essas catástrofes, essa analogia de que 4 aviões por dia, sabe? É como se o que está acontecendo em número de mortes é equivalente a 4 aviões caindo em média por dia. Uhum. Isso é uma analogia que mostra que a gente precisa estar apelando para uma coisa que deveria ser do sensível, mano. Porque está mexendo com um valor que ele é para todas as pessoas. O valor Sim. é algo que tem uma dimensão que ela é inquestionável. O valor da vida é um valor, sabe, que é Prioritário, né? prioritário. Então, ah, Eu acho, Everton, inclusive, que quando você fala no valor da vida, né, eu posso até fazer uma analogia com o próprio trabalho, né, do CVV, né, essa experiência, né? Você falou quantas vidas eu afeto quando eu saio sem máscara na rua, né? E, assim, quando a gente se coloca atento a perceber que as nossas palavras também afetam, né, de maneira enorme a vida do outro, a gente tem a tendência a tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente coloca, né? Então, as nossas palavras elas têm um efeito que pode ser devastador na vida do outro. E também o contrário é verdadeiro, né? Pode ser um alento, né? Um acolhimento que talvez salve a vida daquela pessoa naquele dia, né? Um bom dia, né? Como geralmente a gente estava conversando, né? A pessoa que a gente encontra todos os dias, né? Que vai buscar o lixo, né? Um bom dia, um oi, você tá bem? Às vezes a pessoa olha assim, poxa, né? Ela tá perguntando se eu tô bem, né? Tá se importando com a minha existência, né? Com a minha vida. E isso faz toda a diferença também, né? Porque a gente tá não, vivendo assim eu poderia dizer assim, uma dessensibilização, né, da catástrofe, né? E se cai um avião e mata 200 pessoas num dia, né, todo mundo fica, nossa, né, que horror, né? E aquilo mexe com a gente, né? Porque lida diretamente com um assunto que a gente tem muito receio, que é a morte. Essas pessoas estão morrendo todos os dias, né? O último dado, não sei se é correto esse número hoje, mas foram 1.102 pessoas que morreram num dia, né? Em 24 horas no Brasil. Sim, gente, são quantos aviões caindo, né?
Como é que a gente está pensando esse valor da vida, né? E aí, fazendo uma analogia com o nosso trabalho, só para você ter ideia, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Então, assim, só para você imaginar que no final dessa nossa conversa, dessa nossa live, uma vida já se foi por conta do suicídio. O que é o suicídio, né? Dentro dessa percepção, né? Essa soma de acontecimentos na vida de alguém e que é negligenciada por ela e pelos outros, né? Porque quem comete esse ato, como eu falei, ele comete por uma série de fatores. Mas de alguma maneira essa pessoa vai dando sinais de que não está bem, né? Ela solta uma frase, né? Poxa, o mundo seria melhor sem mim. Ah, se eu for embora, ninguém vai sentir minha falta. E aí você ouve aquilo e deixa passar, sabe? Fica atento, porque esses sinais podem ser cruciais na vida daquela pessoa. E não só esses sinais verbalizados, mas às vezes um afastamento, às vezes a pessoa some, né? E você não tá nem aí, não pergunta, né? Não pergunta pros amigos, cadê fulano? Sumiu, né? Não apareceu mais. Às vezes a pessoa tá tão sozinha e percebe que ninguém se importa, né? E aí é que vem a que a gente chama, né, de ideação suicida, né? Quando você percebe que você não vai fazer falta, né? Tem mudanças de comportamento que podem estar, inclusive, nas redes sociais, né? E Sim, a gente às vezes curte um determinado poema, a gente não está atento ao que aquilo dali não às tá vezes tendo. já é um indício, né? Uma foto, né? Você às vezes apagar várias imagens que para você eram relevantes. Você Isso. vê um amigo que tinha uma tendência a postar muitas coisas, mudar essa rotina, esse fluxo. Ou seja, a gente tem várias formas de perceber Sim. aquilo que não é dito, né? Por É. palavras. Né? E principalmente agora, né? Porque as redes sociais, elas são a porta, né, com o mundo, para o mundo, né? Então, assim, a gente não vai perceber se o colega chegou mais triste no trabalho porque a gente não está em contato com ele. Mas a gente pode perceber se ele está postando algumas coisas diferentes, né? Se ele tirou a foto dele do perfil, né? Se ele saiu dos grupos que você participava e não disse nada, né? Se ele não responde. Então, peraí, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Não custa nada a gente chegar lá e tentar perceber. Pode não ser nada, né? Porque às vezes a gente precisa de um tempo de tudo isso, né? Não quer dizer que todos esses sinais sejam necessariamente uma depressão ou uma ideação suicida, né? Às vezes a gente precisa de um tempo para poder realmente assimilar tudo isso, né? A gente some um pouco, mas depois a gente volta, né? A gente mantém contato. Então, se aquela pessoa deu uma sumida, já é para a gente levantar o alerta, né? Se a gente quiser cuidar do outro, e não custa nada, né? A ligação que a gente está fazendo agora, né? A gente tem a possibilidade de se ver, de olhar no olho, então não custa nada a gente se colocar à disposição para realmente dar essa atenção para o outro, né? Porque a gente pode, naquele gesto tão simples, estar salvando uma vida. E até porque, assim, por muito tempo a gente falou que a falta de atenção na família, ou até a social, ela é atribuída muito à ausência de tempo. Então, se você percebe que, mesmo com tanto tempo, com essa suspensão temporária de muitas atividades da vida, alguém se isola, né? Mais do que o que já é habitual. Então, não custa nada dar uma verificada lá. A gente até conversou antes daqui da live e a gente falou que nós estamos em isolamento social, mas isso não quer dizer que nós estejamos isolados emocionalmente, né? Perfeito. Nós, O, pode falar. o isolamento, né, que nós estamos vivenciando, né, essa imposição do isolamento para algumas pessoas, ele é físico, né? E a gente precisa deixar isso muito claro, é isolamento físico como medida de prevenção, né, por conta de tudo isso que a gente está vivenciando. Mas esse isolamento, ele não precisa ser um isolamento emocional. Né? Não é porque você está isolado fisicamente das pessoas que você precisa se isolar emocionalmente das pessoas. Né? Então, a gente tem outras maneiras de nutrir os nossos vínculos com aqueles que nós nos importamos minimamente. Né? Sejam nossos familiares, mãe, irmãos, primos, tios, sejam os colegas de trabalho, sejam os nossos amigos mais próximos, seja aquele colega que a gente tomava uma, né, na sexta-feira depois do trabalho, né? Será que esse colega está bem? Né? Então, assim, existem outras maneiras de nós nutrirmos esses vínculos mesmo diante desse isolamento.
né? Eu fico imaginando assim, já pensou essa pandemia nos anos 90, né? Quando a gente não tinha essa possibilidade de telefone, de internet, etc., realmente a coisa iria ser bem mais difícil, né? Provavelmente. Então a gente tem ferramentas para tentar diminuir essa nossa solidão, né? Cuidarmos uns dos outros é realmente nos comunicarmos com os outros, né? A gente não pode só verbalizar isso, né? Ah, eu estou meditando e eu estou, né, fazendo pensamentos positivos para o mundo, mas a tua ação, né? Que ação é essa que te move, né? O que você está fazendo realmente para pelo menos cuidar daqueles que te cercam, né? Isso é importante a gente Incluir, refletir, né? incluir nessa lista de cuidados com a saúde, né? A gente tem vários cuidados hoje com a saúde que são necessários, o cuidado com a Uhum. higiene pessoal, mas a gente precisa entender que existe esse cuidado com a saúde mental. Esse cuidado, ele hoje está acentuado, a gente tem essa relação do cuidado com o corpo, com a higienização, a gente precisa realmente cuidar disso, mas eu acho também que é um momento para a gente cuidar da nossa saúde mental e contribuir para a saúde mental de um outro, que eu acho que nós hoje estamos, na sua grande maioria, né, nós que somos seres mais normais, assim, dentro de toda essa dinâmica da sociedade, falam que tem que pagar contas e tem uma série de dinâmicas que dependem mesmo da sua força de trabalho, da sua presença efetiva nos espaços, nós estamos sentindo muito o baque disso, porque isso vai chegar em várias esferas. E, como você já tinha falado anteriormente, a econômica, as afetivas, quer dizer, muitas coisas vêm. E isso, com certeza, afeta a nossa forma de lidar com o nosso pensamento, com as nossas Uhum. cobranças. Só que eu acredito que assim como é uma coisa até que era para eu ter falado no início, mas eu acho que é importante, como esse acesso ao outro, ele começa inicialmente com o olhar, mas um olhar não só um olhar físico, não. É esse se aproximar, esse estar em contato com o outro é uma forma de ver. Mesmo uma pessoa que não tem a visão, quando ela toca, ela enxerga o outro. Né? A gente tem o olhar como uma porta de entrada para o outro. Então, não custa nada que eu tenha esse olhar atento positivamente para chegar com cuidado na vida do outro. Porque quando eu olho para mim, eu vou saber quais são as minhas necessidades humanas, quais são as minhas necessidades enquanto ser humano que precisa se alimentar, precisa, né, de uma série de recursos. Então, se eu tenho isso em mim, por que que eu vou achar que o outro também não vai ter essa necessidade? Então, em que medida eu posso ajudar esse outro, mesmo à distância, e trocar com ele para que a gente consiga passar essa fase juntos, sem nos perdermos? Eu acho que o importante é que a gente hoje reconfigura o sentido da vida e da valorização da vida, no sentido de que é preciso realmente que todo mundo se dê as mãos, né, simbolicamente e à distância, e se abrace à distância, para que todo esse caos e toda essa turbulência ela passe e depois a gente possa abrir os olhos e dizer: estivemos juntos aqui, não nos perdemos. Não nos perdemos nem de nós e nem perdemos o outro no caminho. Porque pode acabar isso, né? A gente pode perder outros que vão embora e não queriam ir, outros que achavam mas começaram a ressignificar a vida, entender que não, eu preciso permanecer, né? Se a gente tem hoje uma coisa que a gente acho que tem que cair a ficha não, eu preciso permanecer, eu preciso ficar, eu preciso lutar por esse direito e permanecer. Se é um direito, eu vou lutar para que ele tenha uma qualidade de existir, sabe? Eu penso que Uhum. fugir dos problemas é uma alternativa quando a gente não entende que a gente tem direito. Se a gente tem direito, a gente tem que buscar qualidade para essa vida. E essa qualidade ela tem lugares subjetivos, né? Tem uma materialização. Então, assim, como é que eu posso lutar e criar espaços para... Não, peraí. Viver é um direito meu. E eu quero viver da melhor forma possível. O que é que o Estado tem que me oferecer? Né? O que é que eu posso me oferecer através das coisas que só dependem de mim, porque muitas delas dependem de mim, assim, que são coisas muito mais subjetivas, da afinidade, o que é que eu gosto, o que é que eu posso fazer em relação a... E também Uhum. tem aquelas coisas que a gente pode fazer nessa troca com aquelas pessoas que nos amam e que amamos Sim. também, né? É,
a pandemia, o isolamento, a quarentena, ela tem trazido, digamos assim, efeitos diferentes nas pessoas, né? Então, a cada um uma experiência, e cada experiência um universo de sensações e de percepções, né? Então, essa preservação da minha vida, ela perpassa também a preservação da vida do outro em algum momento na situação que nós estamos vivendo. Então, assim, como estabelecer que a gente fique bem e que a gente proporcione um bem ao outro, né? Como é que eu posso cuidar do outro, né? Geralmente, quando a gente fala em cuidar do outro, nos dias normais, entre aspas, que a gente vivia, né, antes de tudo isso, geralmente a gente se colocava nessa posição de uma pessoa sem tempo, né? Ah, eu não tenho tempo, a vida está tão corrida, né? Tanto corre, né? Tanta coisa acontecendo, trabalho, escola, curso, eu tô sem tempo, né? Era uma frase que a gente, de alguma forma, né, acolheu como de estimação, né? Poxa, eu tô sem tempo, irmão, né? E assim, hoje em dia, a gente está com todo o tempo do mundo, né? Eu estou falando de uma parcela da população, né? Que a gente sabe que outras a coisa está mais acelerada do que nunca, né? A gente não pode esquecer daqueles que estão trabalhando, né? Serviços essenciais, onde a vida não parou. Pelo contrário, né? A vida acelerou. Então, Exatamente. para esses, né? Que o tempo agora é todo o tempo do mundo, né? A gente pode sim oferecer ah, essa escuta, né? Porque é algo que não depende de vínculos, não depende, porque a gente pode oferecer essa escuta às vezes com uma pessoa que a gente nem conhece, né? Que a gente viu que não está muito bem, que a gente percebeu, que a gente está num grupo, né? Hoje em dia a moda agora é videochamada, né? E tem um monte de gente, faz uma reunião, às vezes você vê que aquela pessoa lá no final, né, tá cabisbaixa, e aí você não custa nada, e aí fulano, você tá bem? Então, assim, oferecer a escuta para o outro é uma das possibilidades, sabe, Everton? E não depende de dinheiro, não depende de classe social, não depende de conhecimento, é o simples exercício da empatia, né? A única coisa que a gente precisa se atentar é como essa conversa vai acontecer, né? Mais uma vez, voltando àquela ideia do não julgamento, porque quando a gente percebe que, quando a gente deixa de julgar o outro, a nossa vida se torna tão mais leve, né? E quando ela se torna mais leve, se torna leve para mim, se torna leve para o outro, né? Não tem coisa pior do que a gente estar ali convivendo com uma pessoa que só sabe julgar, né? Então, às vezes, o nosso colega que precisa conversar, ele não chega até você porque sabe que vai vir um julgamento, não vai vir um acolhimento, né? E Então, me lembrei de um detalhe da nossa conversa também, dos diga. bastidores, que eu acho que é importante aqui, que a gente estava falando sobre empatia e a gente tem aquela ideia de que é se colocar no lugar do outro. E você trouxe uma coisa que eu achei muito bacana, que eu acho Ah, que sim. daria muito melhor, né? Que vamos falar até juntos. Empatia não é se colocar necessariamente no lugar do outro. É melhor que você se Sim. coloque Ao a lado do outro. do outro. É exatamente isso, né? Porque esse conceito de empatia acabou se tornando uma moda, né? Empatia, ser empático e tal, né? Mas o que danado é empatia, né? Essa ideia de se colocar no lugar do outro é meio assim, se a gente pensar de maneira muito prática, é meio utópica, né? Você nunca vai conseguir 100% se colocar no lugar do outro, porque você tem a sua bagagem, a sua experiência, a sua vida, as suas percepções, e o outro tem as experiências dele, né? Eu me colocar no lugar do outro e tentar vivenciar a partir da vivência do outro é praticamente impossível, né? Então, assim, se a gente não consegue se colocar no lugar do outro, vamos nos colocar pelo menos do lado do outro, né? Vamos estar ali lado a lado, porque se ele precisar de ajuda, você está ali do lado dele, né? Tá mostrando companheirismo, amizade, esse sentido da empatia, de mesmo sem você saber exatamente o que dizer, mas você ouvir, né? Se eu não sei o que dizer, eu ouço, né? E aquele ouvir, isso parte muito da minha experiência do CVV, né? E eu vou abrir um parênteses para falar um pouco assim de alguns atendimentos. Às vezes as pessoas ligam e elas falam, né? Falam dos seus problemas, dos seus medos, e às vezes a gente não diz nada, a gente tá ali só ouvindo. Passa 10, 15 minutos só falando, né? E você, tô te ouvindo. Quando chega no final, uma pessoa diz, poxa, obrigada, né? Você me ajudou muito. Tô bem. E desliga. Tipo, você não disse nada, né? Você só ouviu, né? Você só deu ouvidos para aquela pessoa. Se disponibilizou a dar a sua atenção. E às vezes é só o que a pessoa precisa para ficar bem. Às vezes E ela tá numa casa, desculpa, não, é com generosidade. com Você falou que às vezes generosidade.
Sim, às vezes está numa casa. Às vezes a gente está numa casa com tantas pessoas e a gente não consegue se comunicar com ninguém, né? Ninguém nos ouve, ninguém presta atenção, a gente está com medo, está cada um com seu celular. Então, assim, esse tipo de atendimento específico, que não é raro, ele é comum, as pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas, e isso reflete muito essa solidão que a gente vivencia no nosso cotidiano, né? Então, assim, não sabe o que dizer, ouve, né? Ouve com cuidado, acolhe a pessoa, olha, estamos juntos, né? A coisa tá difícil para mim também, mas estamos juntos, a gente vai passar junto dessa. E só essa relação de ajuda e de acolhimento vai fazer bem para o outro. Vai fazer mais bem do que se você tentar resolver a vida dele. Olha, eu acho que você deveria fazer isso, faz um curso, faz meditação, faz não sei o quê, né? Às vezes não funciona, funciona para você, mas não para o outro. Então, eu acho que uma forma de nós tentarmos estabelecer esses vínculos de ajuda durante a pandemia é exatamente se colocando à disposição do outro, com cuidado, com respeito, sem julgamento. E se for você, a pessoa que esteja precisando, né, não se sinta super-herói, né, essa síndrome de achar que eu estou bem o tempo todo, de que eu sou forte e eu vou passar por tudo isso. Não, às vezes a gente, né, se pega assim, acorda um dia e diz, poxa, a coisa tá difícil, né, e aí E quando a você gente assume, se né, essas recolhe. fraquezas, quando a gente assume essas fraquezas, a gente descobre uma força Sim, que a é gente nem imaginava. necessário. É necessário que a gente reconheça as nossas fraquezas, né? Que a gente não está bem o tempo todo, que um dia a gente pode acordar e não querer nem ligar a TV para não ouvir os dados, né, do Covid-19, porque eu não vou aguentar ouvir, e tudo bem, né? Fica recluso, fica na sua. A gente não precisa estar bem o tempo todo, a gente não precisa estar forte o tempo todo, a gente tem os nossos momentos, eu tenho os meus momentos, você com certeza tem os seus, né? Mas se a gente percebe que a gente não está sozinho, a gente consegue, né, se reerguer, né? E a gente precisa ter essa noção. Opa, tem um mosquito passando. Aqui na minha tela. A gente só precisa ter essa noção de que a gente não está só, né? Mais uma vez, a pior coisa é a gente sentir que a gente está passando por isso sozinho, né? Então, eu vou falar agora diretamente com as pessoas que estão ouvindo, ou possivelmente as pessoas que vão ouvir. Se você tá, né, não está conseguindo lidar com esse momento, se você está sentindo dificuldade, está com ansiedade, não está bem, está chorando, está triste, conversa com alguém. Você não vai perder nada. A live completou uma hora, mas o papo tá tão legal. Eu vou chamar a Erna só pra gente começar a. Ela vai repetir o trecho final dela aqui, que é uma mensagem importante que ela estava dando, e a gente. Olá, Erna, tá me ouvindo? Você estava numa mensagem tão importante aqui. Pois Tem esse é, recado. o E Instagram que a nos live chegou cortou. a uma hora, mas tá tão interessante, eu acho que dá pra Sim, gente fazer sim. um pouco mais. Pode Isso. continuar. É só uma mensagem final, né? Já que já demos uma hora, né? Eu acho que é falar diretamente com as pessoas, né, que nos ouvem, né? A gente está falando muito em cuidar do outro, né? Vamos prestar atenção no nosso amigo, mas em algum momento a gente também precisa dessa atenção, né? Então, se você não está bem, se você não está conseguindo se manter em equilíbrio, né? Não precisa ser super-herói, né? Tenta se colocar também nessa posição de alguém que precisa de ajuda. Conversa com alguém da sua família que você tem mais proximidade, conversa com algum colega, né, que você sinta que tem essa confiança, conversa com teu amigo, né? Eu acho que as relações que nós estamos vivenciando hoje, né, durante esse isolamento, vão mostrar realmente quais eram as relações afetivas que valem a pena serem nutridas, né? Sim. Porque a gente não está tendo mais essa possibilidade de sair para tomar uma cerveja com nossos colegas, mas a gente vai perceber agora quem realmente está do nosso lado, quem se importa, quem liga, quem conversa, quem presta atenção, né? Mesmo diante de tudo isso. Então, se você for uma dessas pessoas, né, conversa, verbaliza, fala dos teus sentimentos, que isso ajuda bastante, né? Não sou eu que estou dizendo, a ciência mostra isso, né? Tem um psicólogo chamado Carl Rogers que ele fala exatamente isso, né? Quando a gente está em equilíbrio emocional, a gente consegue vislumbrar caminhos e soluções para a nossa vida, né? Ninguém precisa dizer o que a gente deve fazer. Quando a gente está em equilíbrio emocional, a gente consegue achar soluções para os nossos caminhos, né? Então, a gente só precisa de um pouco de apoio, um pouco de cuidado, né? De um abraço virtual que seja, mas a gente precisa disso para poder nos encontrarmos. Se você está passando por algum problema, quer conversar,
você pode ligar para o CVV, ligue 188. A gente funciona 24 horas por dia, de manhã, de noite, de madrugada, 3 da manhã, eu posso ligar para o CVV? Pode. Vai ter um plantonista lá, aguardando a sua ligação para conversar com você às 3 da manhã. Então, nesse momento, né, que você encontra e você percebe que tem alguém ali que se importa com a tua vida, você repensa e você se sente mais fortificado, né, você se sente mais fortalecido. E isso é importante nos tempos que nós estamos vivendo, né? Sentir que nós não estamos sozinhos e você não está sozinho, né? Pedro falou que é importante observação essa que você está fazendo. Parabéns pela iniciativa. Eu Beijo, quero também Pedro. mandar um beijo para Gilson, que tinha mandado um beijo lá atrás, na outra live, Uhum. e eu esqueci de comentar. Fábio São José também, que mandou um Abraço. beijo pra gente, falando que tá com saudades. Beijo, E Fábio. eu queria complementar, para a gente começar a se despedir, que as pessoas que escolhem estar no CVV, elas estão ali porque elas realmente se importam e elas dão valor. Elas estão destinando seu tempo, o tempo que elas têm, como voluntárias. Elas não recebem nada por aquilo. Elas são pessoas voluntárias que se importam independentemente de quem esteja do outro lado, porque essas pessoas dão valor é a vida. É isso que eu falo do valor da vida. Não importa de que vida estamos falando de Uhum. vidas. É fato que no Brasil hoje a gente tem muitos grupos sociais que têm uma vida colocada em risco. Ou seja, a situação de risco é muito maior para alguns grupos. Nós temos isso e temos que reconhecer isso. Né? Nós temos a população negra que ainda tem um percentual de morte muito grande, ou seja, a gente tem também a população LGBT, a gente tem mulheres que são vítimas de feminicídio, nós temos grupos aí que têm a vida retirada como se essas vidas não tivessem importância. Todas essas vidas importam, todas as vidas importam. Mas os voluntários do CVV, eles estão lá e eles apenas valorizam a vida, a existência. E são pessoas que devem ser aplaudidas, abraçadas, são anônimas. Você não sabe com quem você está conversando, sabe? É você ajudar o outro sem necessariamente conhecê-lo. Então, um abraço nesse dia do abraço para todos os voluntários, né, do CVV e para esse serviço que é tão fundamental, que precisa ser difundido, disseminado. Então, assim, tanto os voluntários como os do CVV, eles fazem um trabalho que faz com que quem está do outro lado se sinta real, quanto você que está em casa pode fazer a sua parte, mesmo nessa mediação da tecnologia, para que o outro se sinta real e importante. A gente precisa entender que nossas relações elas não são virtuais. Elas não devem permanecer virtuais. Infelizmente ou felizmente, eu falo infelizmente porque a gente tem essa condição, né, de se conectar mais com as outras pessoas e não está fazendo uso disso. E felizmente nós também temos isso a nosso favor. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade de, mesmo distante, mostrar que o outro é real. E mostrar que nós, o nosso sentimento, a nossa sensação de gostar é real. E afetar o outro com pequenas atitudes, pequenas ações. Às vezes, a gente banalizou tanto o bom dia, né? A gente acabou, por causa dos grupos de WhatsApp, né? Eu já ouvi muito tempo quando surgiu o WhatsApp, assim, as pessoas falavam, né, que um bom dia, não aguento mais tanto bom dia, né? Mas a importância de um bom dia para quem está precisando de uma acolhida, de um carinho, faça carinhos virtuais, né? Carinhos virtuais, eles podem se tornar reais e transformar desejos, né, passa pela cabeça aí das pessoas, Uhum. e ressignificar, reconfigurar o valor da vida e da existência. Sim. Então, eu queria agradecer imensamente a Erna, porque a gente estava até na conversa dizendo assim, meu Deus, é um tema tão amplo e a gente Delicado, né? delicado e nós temos vários eus, né, na nossa formação. Qual é Sim. o eu que vai falar? Eu acho que o mais importante é que a gente deixe que o nosso eu sensível fale. Nosso eu mais humano. Porque nós Sim. somos feitos da mesma matéria. E se nós escutarmos aquilo que somos feitos, então, assim, tudo o resto, toda essa formação nossa, né, social, cultural e tudo,
ela nos coloca num lugar, às vezes, né, que até distancia as pessoas, como se existissem categorias que podem ser vistas como melhores ou mais capacitadas para falar. Mas eu acho que todos nós somos feitos de uma coisa, que é, sabe, matéria humana. Então, vamos usar essa humanidade que nós temos para ouvir o outro, para nos conectarmos com o outro, para nos fazermos reais. E é uma forma da gente se fortalecer, né? Durante tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que a rotina de todos nós, né, independentemente de profissão, de classe social, mudou, né? Tudo mudou e a gente está tendo que se adequar a uma nova situação, uns mais, outros menos, mas todo mundo está tendo que se adequar a uma nova situação, a uma nova realidade, né? Como eu falei, a pandemia, ela tem atingido de diferentes formas diferentes pessoas. Então, se você está bem, né, no seu isolamento em casa, está aproveitando para se conhecer, né, fazer aí um processo de autoconhecimento, né, de tocar os seus projetos, escrever um livro, terminar sua tese de doutorado, né, como por exemplo eu, né, que estive aí durante a pandemia me focando nesse trabalho, tudo bem, mas a gente reconhecer que nem todos estão nesse processo, né? As pessoas não estão lidando bem com isso, e aí eu falo novamente a partir da minha experiência de atendimento no CVV. De 10 ligações, 8 falam da pandemia, 8 falam do isolamento e de problemas que advêm dessa situação. Então não está fácil, e se a gente se coloca à disposição como um instrumento, né, uma ferramenta para auxiliar essas pessoas se a gente está bem, por que não? Né, para que a gente possa, pelo menos, vislumbrar um caminho, né, uma esperança lá no fim do túnel. Né, porque quem é a pessoa que procura o CVV? Essa pessoa pode ser eu no futuro. Né? Se eu estou bem agora, mas amanhã eu posso não estar tão bem, eu posso precisar ligar para o CVV e conversar com alguém. Então, assim, eu sempre coloco para as pessoas entenderem assim, quem é que pode ligar para o CVV, um exemplo bem rápido para a gente finalizar. Para que as pessoas possam pensar, né, quem está nos ouvindo, quantos amigos você tem hoje para dividir as suas alegrias? E aí a gente pensa, né, cada um pensa consigo mesmo, né? Aqueles amigos que antes da pandemia a gente saía para tomar uma cerveja, para passear, para ir à praia, né, para curtir um cinema. Quantos amigos eu tenho? Você vai contando, tem um fulano, ciclano, beltrano, tudo bem. E quantos amigos você tem para dividir as suas tristezas? Seus anseios, né? Suas decepções. Eu acho que o número vai ser um pouquinho menor, né? Você vai contando ali na palma da mão, tá, eu tenho tantos amigos. E você imagine que para algumas pessoas ela não conseguiu pensar em nenhuma resposta, nem na primeira pergunta, nem na segunda. Quantos amigos você tem para dividir as suas alegrias? A pessoa não consegue pensar em ninguém. Quantas pessoas você tem para dividir as suas tristezas? E a pessoa não consegue pensar em ninguém. Então é para essas pessoas que o CVV existe. Para essas pessoas que não vislumbram, né, não conseguem perceber ninguém para conversar, ela pode ligar para o CVV. Então essa mensagem, né, mais uma vez é importante, o número 188, ele é um número gratuito, ele continua funcionando, né, mesmo com todas as adequações que a gente teve que fazer, mesmo com a diminuição dos nossos voluntários, né, pessoas idosas, grupos de risco que a gente teve, né, que afastar, né, por conta da preservação da vida dessas pessoas. Então, mesmo com todas as tribulações que a gente tem vivenciado, o serviço continua funcionando, né? Funciona e a gente está percebendo paralelamente um aumento, né, de ligações, porque realmente as pessoas elas estão com medo, né? As pessoas estão precisando conversar. Então, mais uma vez eu coloco, né, essa reflexão. Não precisa ser voluntário do CVV para poder agir com atenção e cuidado ao outro. Eu posso, né, na minha individualidade, dentro da minha casa, com o meu telefone, cuidar da outra pessoa. Né? Eu posso fazer isso. Posso ligar, eu posso mandar uma mensagem. Aí, cara, tá bem? Ah, não tô bem. O que foi que houve? Né? Conversa com a pessoa, dá voz a essa pessoa. Mais uma vez, como é que eu dou voz? Oferecendo os meus ouvidos. Pedro falou aqui, temos 2 comentários aqui. Pedro falou parabéns pela live. Todos estamos suscetíveis a algum tipo de ansiedade, medo. Dividir e falar sobre esses medos é muito importante. E Souza Nil falou que eu concordo com cada palavra dita nesse debate. É muito importante essa disponibilização de carinho e atenção ao outro num momento tão delicado desse. O trabalho de vocês é incrível. Muito obrigada. E um beijo pro Pedro e um beijo pra Nil.
A gente Obrigada. agradece imensamente e eu queria também, porque cada vez que você fala uma coisa, me traz outras coisas. A gente fica aí, né, até meia-noite, né, se Né, deixar. fica aqui conversando, porque eu acho que a gente hoje precisa fazer isso mais, né? Espaços de conversa e de troca de boas coisas. Mas eu queria, Sim, eu tinha comentado com a Erna, ela até disse que não tinha, estava acompanhando esse termo que tem se falado sobre o novo normal, que a pandemia nos coloca agora diante de um novo normal e que quando ela cessar, né, quando as coisas voltarem gradativamente ao normal, nós estaremos diante de um novo normal. Mas aí eu quero que a gente pense como é que a gente vai construir e configurar esse novo normal. Principalmente a partir disso que a gente está falando, dessas nossas relações. O mundo já mostrou, a pandemia mostrou como estamos conectados. Como nós todos estamos conectados. Algo que começou em outro lugar e que diariamente é repassado de pessoa a pessoa. Ou seja, nós somos o tempo todo acionados, né? Nós estamos diretamente ligados uns aos outros. E nesse caso, a gente falando de uma vida, né? A vida, a nossa saúde, ela pode ser afetada por causa do contato com o outro. Mas eu quero que a gente pense sobre esse novo normal, para que esse novo normal ele seja reconfigurado, para que a gente de fato possa fazer um novo normal mais acolhedor, com tudo isso que a gente trouxe, onde a gente possa de fato se conectar com as pessoas. A gente aprendeu a tapar a boca e abrir mais os olhos, né? Então, assim, vamos olhar mais para o outro. Vamos realmente olhar nos olhos dos outros, que é um exercício muito difícil. Você já tentou olhar no olho de uma outra pessoa, verdadeiramente enxergar o olho desse outro? É um exercício que é dificílimo, porque não somos habituados a olhar no olho do outro. Isso é muito difícil. Mas aí, quando a gente coloca a máscara, a gente abre esse sentido da visão. Então, eu espero que nossos sentidos todos sejam reconfigurados. sim. Escuta, né? A gente tapou a boca para ouvir mais, abrir os olhos, que a gente consiga se colocar em um Nunca, lugar, nunca, num momento melhor também, né? nunca foi tão importante a gente se expressar através dos olhos, né? Com a máscara, né, fechando o nosso sorriso, né, nossa expressão facial, né, praticamente metade do rosto coberto. E os nossos olhos é que vão se comunicar, né, com as pessoas. A gente nunca precisa ser tão sincero no olhar, né? E na nossa experiência do CVV, a gente atende pelo telefone apenas, né? A gente escuta só a voz da pessoa, né? Então, quantos sentimentos a gente consegue perceber na entonação da voz da pessoa, né? Isso a gente faz um curso, né, de capacitação aí de 3 meses para poder entender, mas é muito fácil quando você esquece tudo e você se coloca à disposição do outro. Peraí, eu vou prestar atenção no que ele está me dizendo, no conteúdo, mas também vou prestar atenção na forma. Porque eu posso muito bem ligar para um amigo meu, tá, entendi aí a proposta do CVV, eu vou ligar para fulano que sumiu, e aí, você tá bem? E a pessoa dizer, tô bem. Tipo, essa pessoa tá bem? Olha a entonação, né? Presta atenção na entonação da voz dessa pessoa, né? Quantos sentimentos e quantas angústias ela pode estar te mostrando, mesmo dizendo, é, Que tá- tô bem, né? que E um aí é texto, você, né? Que um texto que você pode perguntar para alguém num texto assim, você tá sim, bem? Ela vai você botar, tá bem, né? E a pessoa, tá tudo tô bem? A pessoa, tudo, bota só um TD, né? Tudo. E aí você, tá bom, né? Então já fiz a minha parte, já perguntei se tá bem, disse que tá bem, então de boa, né? Segue a vida que segue. E não é bem assim, né? A gente precisa estar atento a todas as expressões e percepções do outro, porque ele vai dando sinais, né? E se ele está dizendo que está bem mesmo sem estar, é porque de alguma forma ele está querendo se sentir seguro naquela relação. Ele precisa ter um vínculo de confiança contigo para ele poder se abrir, né? Então, que tipo de confiança você está dando para o outro para que ele se abra, né? Simplesmente perguntar, né? É toda uma construção. Então, assim, a gente tem possibilidades mil hoje de entrar em contato com as pessoas, né? Através das redes sociais, através do telefone, videochamada, enfim, tantas coisas, né, que a gente pode fazer. O que a gente vai escolher fazer, né? Se isolar emocionalmente, além de fisicamente também, né? Que ganho a gente vai ter, né? Então, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do outro. Eu acho que quando a gente fortifica esses laços, a gente consegue passar por tudo isso de uma maneira um pouco menos nociva e um pouco mais tranquila, né? A gente Então, vamos precisa construir.
contar uns com os outros, né? A gente precisa contar uns com os outros. E a gente se fortalece muito com isso. Que o nosso novo normal seja muito melhor que o antigo, então. Não é isso? Isso. Que a gente leve, né, de tudo isso aprendizados e crescimentos, cada um a seu modo, cada um da sua maneira, né? Porque os aprendizados eles são os mais diversos possíveis, né? Autoconhecimento, crescimento, etc, né? E a gente só não pode impor, né? Que aquilo que a gente está vivenciando, o outro vivencie também, né? A gente não pode passar um atestado de incompetência para o outro, né? Olha, você não sabe o que fazer da sua vida, mas eu sei, né? Faz isso, que você vai se dar bem. Não dá para ser assim, né? A tua experiência é a tua experiência, não é a experiência do outro. Então, tenta se colocar um pouco mais de lado, pelo menos Ao nesse lado do outro. momento, ao lado do outro, né? Não por cima do outro, na frente do outro, né? Se coloca do lado do outro e tenta ouvir mais do que falar. Com certeza, esse vínculo de confiança, ele se fortalece e vai chegar um momento que talvez você também precise desabafar, né? E você saiba que você pode contar com alguém. Eu acho que esse é o caminho. Maravilha. Gente, olha, a gente vai começar a se despedir aqui. Se vocês ainda não estão seguindo o rolê, por favor, sigam. Se gostaram dessa live, por favor, impulsionem, recomendem o Rolê de Notícias. Nós somos um canal independente, um perfil independente de mídia. Erna, o outro eu de Erna faz parte da equipe É o eu jornalista, né? o eu jornalista de Erna está na equipe do Rolê de Notícia. Nós temos outros profissionais também. Então, nós somos artistas, jornalistas, fotógrafos, ou seja, usamos todos esses erros que nós temos, essas experiências todas de vida, para tentar levar para você, através dessa rede social que é o Instagram, as informações locais, né, nacionais e até do mundo. E a gente tenta contribuir com a boa informação, levando a boa notícia. Eu acho que não dá para ficar ali a informação. A gente está num momento em que existe também o oposto, né? Muita gente querendo tornar o mundo pior através de mentiras, notícias falsas e tal. E nós queremos ser a oposição disso e fazer e oferecer a melhor notícia. E a gente sempre vai lá e busca com credibilidade, né, a fonte para a gente não ter e não correr o risco de levar uma notícia que não seja bacana para você. Então, quem gostou, ainda pode compartilhar essa live que vai ficar disponível por um dia. Nós vamos tentar baixar. Nós estamos aprendendo ainda a fazer muitas coisas no Instagram. Vamos desenrolar isso aí, né? E a gente daqui a Tá pouco bom. vai evoluir, né? A gente tá assim, a gente tá experimentando, mas a gente realmente agradece a presença de vocês. Estamos abertos para opiniões, conversar, certo? Ou sobre outras coisas também, tá? Nos procure. Um Bom, beijo imenso. Tenta se abraçar da Erna à sinta-se distância. abraçado, Everton. Grande abraço para você, para todo mundo que acompanha a gente até agora. Desculpem a gente ter se alongado aí mais do que uma hora. E quem quiser saber mais sobre o CVV, vai lá no nosso site cvv.org.br. Dá para ter mais informações de como ser voluntário, inclusive, né? Quem se identificou com a proposta, quem sabe, né? Fazer parte aí do nossa equipe de voluntariado, né? E se mais uma vez, se você precisa conversar, ligue 188. A gente vai estar de braços abertos para te ouvir. Beijo, Everton. Beijo a todos e até a Tchau, próxima gente. live temática.